Boa tarde, meus amigos, salve Maria. Eu fui convidado pelos amigos do Centro Cultural Ávila para falar algumas palavras a respeito da devoção à Nossa Senhora do Rosário, cuja festa litúrgica nós comemoramos recentemente, e a respeito do evento histórico que deu origem a essa devoção, primeiro com o nome de Nossa Senhora das Vitórias, mais tarde Nossa Senhora do Rosário, que foi a Batalha de Lepanto. Trata-se do maior esforço militar conjunto da cristandade do século XVI. Talvez a última manifestação do espírito das cruzadas, do espírito de unidade da cristandade contra o seu inimigo comum. O desejo de entregar sua própria vida pela fé e pela Europa também, que começa a aparecer como sinônimo dessa civilização cristã. Não vigorava mais nesse período, 1571, a data da Batalha de Lepanto, batalha naval, de enormes, de grandes proporções. Não data desse período, não havia nesse período uma unidade mais. A cristandade já estava esfacelada, já havia quase um século de guerras entre católicos e protestantes, e nós estamos há apenas um ano dos massacres da noite de São Bartolomeu na França. Então o conflito se tornava cada vez mais sangrento e realmente não havia mais o grande espírito da cristandade. Mas como uma última manifestação, como um último momento de unidade, a Batalha de Lepanto ela serve de símbolo, né, e também do espírito da Contra-Reforma, né, o desejo de restaurar a cristandade, de restaurar a unidade perdida. E essa mesma Contra-Reforma é quase que um símbolo desse espírito. O Papa, que veio imediatamente após o Concílio de Trento, São Pio V, que, não por acaso, foi o mesmo que recomendou aos soldados que lutariam na Batalha de Lepanto que rezassem o rosário antes de enfrentar os turcos otomanos. É verdade que os papas pios hoje não estão na moda, nós todos sabemos disso. São Pio X, que condenou o modernismo, hoje em dia o modernismo triunfa sobre a igreja inteira. O Papa Pio IX, que condenou o liberalismo e condenou todos os erros da modernidade no seu famoso Sílabus. Atualmente o liberalismo reina, né, não apenas na igreja, mas no mundo. O Estado laico, que também é condenado pelo mesmo Papa, a Gaudium et Spes o celebra. Então realmente não são papas que estão na moda. São Pio V também não fica longe disso. Na sua bula Quo Primum Tempore, ele declara que a missa, que acabava de ter as suas regras fixadas, a missa tridentina, que ela jamais poderia ser revogada, né? E nós vemos o que acontece atualmente. Mas, se nós queremos realmente seguir como católicos tradicionais e conhecer a tradição da igreja, conhecer a fé que sempre foi pregada desde o tempo dos apóstolos até 60 anos atrás, nós devemos conhecer esse grande pontífice que foi São Pio V. A devoção ao Rosário deve muito a ele, devoção ao Santíssimo Rosário. Nós acreditamos, e é bastante nítido para nós, que o avanço dos turcos otomanos foi detido principalmente após a Batalha de Lepanto. Houve, é verdade, mais de um século depois, um novo surto de crescimento e um desejo de atacar, inclusive a Europa Central, no famoso Cerco de Viena de 1683, que foi repelido. E depois disso, o Império Otomano passou a ser derrotado por todas as potências europeias, pela Áustria, pela Rússia, até no final do século XIX estar praticamente de joelhos diante das potências europeias. Então, essa batalha, além de ser um último esforço da cristandade, ela também aparece como um divisor de águas na batalha contra os infiéis muçulmanos, maometanos. Isso tudo se deve ao Rosário. O Rosário é tão pregado por São Pio V. O Santo Rosário, né, cujo dia nós celebramos em 7 de outubro, é um instrumento que
nós sabemos, nós católicos, embora haja muitas outras teorias que circulam por aí a respeito da sua origem, ele tem uma origem toda divina. Esse instrumento aqui, ele vem do céu. Nossa Senhora o entregou a São Domingos. No inverno de 1214, quando, logo depois da criação da Ordem dos Pregadores, dos Dominicanos, São Domingos partiu para o sul da França para tentar converter os hereges albigenses, uma heresia de origem gnóstica que então assolava essa região. E na Catedral de Toulouse, após enfrentar grande dificuldade, mesmo com toda a sua capacidade de pregação, mesmo com toda a sua oratória, São Domingos se prostrou diante do altar na Catedral de Toulouse e começou a pedir o auxílio de Nossa Senhora pela conversão dos infiéis, pela conversão dos hereges. Passou ali 3 dias e 3 noites, dizem os relatos. E após a terceira noite, aparece a Santíssima Virgem e lhe diz: se queres converter os pecadores, reza o meu rosário. Ela estava acompanhada de 3 anjos que disseram que aquela oração era o saltério angélico, o saltério dos anjos. A que se deve isso? As 150 Ave-Marias que nós rezamos no rosário correspondem aos 150 salmos. E daí também a explicação histórica que comumente se dá, pelo fato de os católicos, os leigos comuns, não terem a capacidade de acompanhar, nem o tempo, e às vezes também não falavam latim, não conheciam todos os salmos. Esses católicos desejavam acompanhar de algum modo os monges beneditinos que rezavam, pelo menos até pouco tempo atrás, todos os salmos, e passaram a substituí-los pela oração da Ave Maria. E esse hábito piedoso foi se desenvolvendo até que aparecesse o rosário como nós conhecemos hoje. Mas um instrumento físico nos foi entregue pela própria Santíssima Virgem, pela própria Mãe de Deus. Então é evidente que é algo divino, e é algo que nós devemos ter em alta conta. O beato Alain de la Roche, do século XV, criador da Confraria do Rosário, faz uma comparação belíssima dos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos a uma rosa. Os mistérios gozosos corresponderiam ao seu caule, os espinhos corresponderiam aos mistérios dolorosos, e a flor, a rosa, corresponderiam aos mistérios gloriosos. Então está claro que todo o simbolismo do nascimento, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo está presente na própria imagem da rosa, e do rosário que se reza. São Luís de Maria Grignon de Montfort, no seu livro a respeito do rosário, um pequeno tratado que escreveu já no fim da sua vida, breve vida, também conta um caso muito famoso de um rei de Castela do século XIII que, por pura vaidade, usava como adereço, como um adorno nas suas vestes, na sua cintura, amarrava um rosário. Mas não era um homem piedoso, não rezava, usava por pura vaidade. E um dia ficou muito doente e às portas da morte teve um sonho. Nesse sonho, a sua alma aparecia diante do juízo de Deus, e esse rei, que durante a sua vida tivera tanto poder, se encontrava desprovido de meios de fazer qualquer coisa para se salvar. Os seus pecados foram pesados numa balança com as suas boas ações, e os pecados prevaleciam. Mas eis que aparece Nossa Senhora e entrega a ele o rosário e diz: por causa da ostentação que fazias, muitas almas foram salvas. Naturalmente, na sua corte, no seu palácio, entre aqueles que trabalhavam, que serviam ao rei, e mesmo as pessoas que observavam durante as suas manifestações públicas, discursos, etc. E logo depois,
esse rei põe o rosário na balança ao lado das ações boas, e as ações boas passam a prevalecer. Então nós vemos claramente o rosário como um instrumento de salvação também, né? Um instrumento para aqueles que recorrem a Nossa Senhora nos seus últimos momentos, né? As derradeiras graças que nos são oferecidas têm muito a ver com as orações que tivemos ao longo dessa vida. E não é à toa que a oração da Ave Maria termina sempre com "e na hora de nossa morte". Todas as Ave Marias que rezamos durante esta vida, no fim, terão o seu efeito, né? Se não tiveram antes visíveis, isso será bem mais visível no fim da nossa vida. Na Batalha de Lepanto, as tropas de João da Áustria estavam em desvantagem numérica. E nós sabemos também que, estrategicamente, não era uma batalha fácil a se vencer. Então nós vemos, mais uma vez, uma proteção sobrenatural. Isso sempre foi visto assim. Não importa, hoje, inclusive historiadores católicos têm o hábito de querer desmistificar milagres, e até certo ponto isso é saudável, porque certas intervenções miraculosas de fato não aconteceram, e isso acaba servindo como um contra-testemunho, né? Mas a mentalidade materialista invadiu a própria Igreja Católica. Nós sabemos disso. Vocês, amigos do Centro Cultural Ávila, certamente conhecem os problemas do modernismo e das diversas ideologias que têm assolado a Igreja Católica no último século. É muito difícil ter uma visão do sobrenatural, uma visão da eficácia da oração de um modo correto. Tanto por parte daqueles que desejam um milagre que seria uma espécie de mágica, então a oração é vista quase que de uma forma pagã, você está atiçando uma divindade para que ela atenda ao seu desejo, ou também por aqueles que desejam ver de um modo materialista a fé pela sua utilidade prática na sociedade, que no fundo é uma mentalidade maçônica, né? Então a oração passaria a ser apenas um elemento psíquico, ela teria os seus efeitos, né, internos benéficos àquele que ora. Não se trata disso. Trata-se do auxílio sobrenatural, que não pode ser entendido nem de uma forma mágica infantil, o que é o caso de muitos grupos carismáticos, grupos irracionalistas das últimas décadas, que têm avançado muito, mas também não podemos encarar a coisa do modo materialista apenas. O auxílio sobrenatural destina-se à salvação das nossas almas. E aí nós vemos já 3 razões para nós rezarmos o rosário. A primeira delas, apontada por Nossa Senhora, a São Domingos de Gusmão, em Toulouse, quando ela disse que o rosário serviria para converter os pecadores, converter os hereges. Então ele é uma ferramenta extremamente eficaz para a conversão. Depois desse momento, começaram, na Catedral de Toulouse, tremores de terra, passa a chover torrencialmente, a população se refugia na Catedral de Toulouse e São Domingos conta àqueles que lá estavam o que acabara de acontecer minutos antes, que Nossa Senhora entregou o rosário. E todos começam a rezar o rosário. Quando começam a rezar, os vitrais da catedral, a imagem de Nossa Senhora que havia sido pintada ali, levanta as mãos para os céus 3 vezes. Então, nós vemos também a força, a eficácia é toda sobrenatural. Outra razão para nós rezarmos o rosário, está bem claro, é o auxílio na nossa salvação, né? É o socorro, o auxílio espiritual de Nossa Senhora, que também recebe, né, o título de auxílio dos cristãos, Auxilium Christianorum. Então, nós podemos contar tanto para o bem das nossas almas, como também para as nossas famílias. E há ainda um terceiro motivo, que foi apontado por Nossa Senhora em Fátima, né, aos 3 pastorinhos videntes de Fátima, em 1917. Ela recomenda a oração do Santo Terço para a obtenção da paz. E essa paz não se refere apenas
ao fim da Primeira Guerra Mundial, que de fato se aproximava do fim, mas também a paz nas famílias, a paz na nação, na sociedade. O nosso país, nós sabemos, encontra-se numa situação bastante delicada, uma polarização política que dá origem aos discursos mais disparatados. Nós não temos sequer a possibilidade de objetividade, de um discurso que objetivamente queira compreender a realidade da atual crise que nós enfrentamos em relação à pandemia de Covid-19. Nós temos confrontos ideológicos se sobrepondo a qualquer discussão objetiva, racional e científica, sim, né? Por que não dizer? E nesse momento, eu creio ser essencial nós voltarmos os olhos para o céu, para o sobrenatural. Nós pensarmos que é certo que essa crise não estaria tomando as proporções que está se nós fôssemos bons católicos, se fôssemos bons cristãos. Isso passa, sem dúvida nenhuma, pela oração do Santo Rosário. O Rosário é tornado hábito, né? Quando ele se transforma em uma rotina, ele passa a marcar toda a vida do católico. Assim como aqueles que têm a graça de frequentar a Santa Missa diariamente, não só aos domingos, também tem todo o seu ritmo movido pela igreja e pelas atividades relacionadas com a sua devoção cristã. Também aqueles que rezam o Santo Rosário em família ou mesmo sozinhos passam a se mover numa atmosfera de piedade. E não, como eu dizia, não apenas pelos efeitos, mas essa oração, ela traz graças do céu que são inigualáveis, né? Não existe devoção que seja mais útil ao cristão do que o Santo Rosário, de modo que eu conclamo a todos aqueles que nos ouvem a rezarem o Santo Terço todos os dias. É a coisa mais importante que existe no Brasil atualmente. Muito obrigado a todos e salve Maria.